Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ter duas aulas. A primeira aula, aula de geografia, e a segunda aula, aula de matemática, tá? Essa primeira aula vai ser sobre geografia e não sei se vocês lembram, mas na primeira semana de quarentena eu passei uma agenda com algumas atividades e a atividade de geografia foram as primeiras 5 questões do TD que eu passei de Ciência e Geografia para vocês. Caso você não tenha o TD físico, eu vou disponibilizar um link na descrição desse vídeo, um documento que vocês podem acompanhar, tá certo? Então, essa aula eu vou corrigir essas 5 primeiras questões e vou acrescentar com algumas explicações a mais para enriquecer também o conhecimento da gente, para a gente crescer junto, tá? E essas explicações vão servir para vocês responderem as questões que eu mandar, tá bom? Eu vou mandar também questões para vocês, tá certo? Então vamos lá rapidinho. Primeira questão. Aliás, esse conteúdo é muito similar com o conteúdo de ciências, tá? Que é o universo e o sistema solar. Eu sei que vocês já estão enjoados, mas é isso aí mesmo. Os dois conteúdos são muito parecidos, tá? Então, vamos lá. Primeira questão. Eu vou acompanhar aqui no meu computador, tá? Primeira questão. Deixa eu subir. Escreva tem ou não tem depois de cada afirmação. Tem algumas afirmações aqui e você vai dizer se tem alguma coisa ou não tem essa coisa, tá? Vamos lá. A Lua tem ventos? Pergunta. Sim ou não? Você acha que tem? A Lua não tem ventos, certo? A Lua não tem nem atmosfera, a Lua não tem oxigênio, a Lua não tem um gás que a gente pode considerar como um vento, tá certo? Segundo, segundo item. Marte tem marcianos? É uma pergunta bem, né, bem importante. Marte não tem vida, nenhum tipo de vida. Por quê? Porque Marte é um planeta estéreo, certo? O clima lá é bastante extremo, de dia é bastante quente e de noite é bastante frio, certo? Não sei se você já assistiu o filme Perdido em Marte, recomendo, é um ótimo filme. Nesse filme, o rapaz que está perdido em Marte, ele tenta plantar algumas coisas em Marte. E ele percebe que é muito difícil, é um planeta bastante estéril, é um planeta caótico a vida. Então, Marte não tem vida, até onde nós sabemos. Então não adianta a gente ficar falando, especulando. Se existe alguma prova, então a gente vai poder falar que sim. Mas enquanto não houver prova, enquanto não houver evidência, enquanto não houver nenhuma afirmação extraordinária, não tem vida em Marte. Marte é um planeta inabitável, é um deserto imenso, certo? A Lua tem oceanos? Não, a Lua não tem oceanos. A Lua não tem nada que se compare a um oceano. Não tem água, e mesmo se fosse qualquer outro tipo de líquido, não se assemelharia a um oceano. Tá? A Lua tem gravidade? Bom, gente, a gravidade ela tá em todo lugar. Certo? O que é gravidade? A gravidade é, entre aspas, tá? Bem entre aspas mesmo. É uma força invisível que atua sobre tudo e todos que estão no universo. É uma força invisível que ela serve como atração e repulsão. A gravidade ela faz as coisas na Terra caírem. A gravidade ela faz com que os satélites que orbitam a Terra consigam conservar esse movimento. Então a gravidade ela é uma das forças fundamentais da natureza, ela é muito importante, certo? Então a gravidade ela está em todo lugar do universo, certo? Então a Lua tem gravidade, assim como a Terra tem gravidade, assim como um buraco negro tem uma gravidade imensa. Qualquer coisa no universo tem gravidade, certo? Então primeira questão respondida, certo? Segunda questão, vou ler aqui para vocês rapidinho. Acompanhem aí no TD, certo? Na figura abaixo representamos fora de escala. O que é fora de escala? É que aqui está representado de uma maneira bem menor, certo? É isso. A Terra, a Lua em 4 posições diferentes, certo? E a órbita da Lua ao redor da Terra, tal como vista bem de cima do plano da órbita da Lua. A Lua da direita, que é esse lado direito da Lua, não está na sombra da Terra, certo? Pinte de qualquer cor o lado não iluminado da Lua nas 4 posições desenhadas abaixo. Bom, pessoal, aqui tem várias setas aqui no TD de vocês dizendo que é a luz do Sol, certo? O lado da Lua, a Lua, ela fica apontada só para um lado. Ela não realiza o movimento de rotação, que nem a Terra faz. Ela não gira ao redor de si mesma. Ela sempre fica desse jeito, certo? Então a luz do Sol vai estar aqui, sempre incidindo nesse lado, enquanto que o outro lado vai estar sempre escuro, certo?
Então aqui é bem facinho, vocês vão só pintar o lado que não é iluminado pela luz do sol, tá bom? Bora lá. Terceira questão. Bora. Alguns dos pontos luminosos do céu brilham porque têm luz própria, outros porque refletem a luz do sol. Ao lado do nome de cada astro, escreva luminoso, se ele tem luz, ou iluminado, se reflete a luz do sol. Ou seja, você vai ter aqui um astro e você vai dizer se esse astro ele produz luz, produz energia, ou se ele reflete a luz do sol ou reflete qualquer outro tipo de luz, certo? Porque não é o sol não é a única coisa do universo que produz luz, o sol é uma estrela, assim como várias outras estrelas, tá certo? Então vamos lá, sol. O sol produz luz? O sol é um astro luminoso? Sim. O sol não precisa refletir nada, e nem ninguém. O sol, ele mesmo brilha, ele mesmo produz sua própria energia, ele tem bastante combustível para iluminar e para dar energia para os outros planetas, certo? Então o sol é um astro luminoso, certo? Não precisa disso, ele não se submete a precisar refletir luz de qualquer outra coisa. Inclusive o sol é a maior fonte de energia que nós temos no sistema solar, certo? A Via Láctea. A Via Láctea, que é a galáxia a qual nós estamos localizados, certo? Sim, a Via Láctea é um astro, não é um astro, é uma coisa bem grande e ela é luminosa, certo? Porque a Via Láctea é um conjunto de várias estrelas, bilhões e bilhões de estrelas, e esse conjunto produz muita luz, certo? Em alguns lugares da Terra dá pra gente ver o centro da Via Láctea e é bastante luminoso, tá certo? Então sim, a Via Láctea ela é um astro luminoso. Netuno, o último planeta do Sistema Solar. Netuno produz algum tipo de luz ou Netuno reflete a luz do Sol? Bem, o que aconteceria se o Sol desaparecesse de uma vez? Daria para enxergar Netuno? Não. Certo? A gente só vê Netuno porque a luz do Sol chega até lá e ilumina. Meio que acende uma luz, a gente consegue ver Netuno. Se não tivesse a luz do Sol, Netuno estaria ali, mas não daria para ver nada, seria totalmente escuro. Certo? Então, Netuno é iluminado pela luz do Sol, reflete a luz do Sol. Assim como Plutão, que é a última opção. Tá? Não vamos nos alongar a isso. Aliás, Plutão não é um planeta, tá? Deixou de ser planeta. É um planeta, não. Escreva certo ou errado na frente de cada frase abaixo. Tá? A Terra tem dois polos geográficos, o Polo Norte e o Polo Sul? Sim. Sim, tem sim. Tá? Isso é bem tranquilo, né, pessoal? O Polo Sul está no continente Antártico. O que vocês acham? Sim, o Polo Sul está no continente Antártico. Aliás, a Antártida está no Polo Sul. A Antártida acho que é um dos maiores continentes que tem e foi descoberto recentemente no século passado. Tá? Também é conhecida como Terra de Ninguém. Não tem nenhum governador lá, não tem nenhum reino que toma daquelas terras, até porque as condições lá são bem extremas. E fica localizado no Polo Sul. Então, isso é verdade. O plano do Equador divide a Terra em dois hemisférios, norte e sul? Sim, né, gente? Dois hemisférios. O céu foi dividido em 88 áreas chamadas de constelações. Verdadeiro ou falso? Bem, pessoal, eu não sei se vocês sabem, se é do conhecimento de vocês, mas nos períodos bem antigos, bem remotos da humanidade, na época em que os seres humanos viviam em cavernas e viviam caçando, o céu era uma ótima maneira para eles se localizarem, certo? Então, de tanto eles começarem a observar as estrelas do céu, eles começaram a detectar alguns padrões nas estrelas e começaram a imaginar figuras. Eles começaram a observar as estrelas e começaram a ligar figuras, às vezes sem nenhum sentido, mas aquilo fazia com que eles era uma ferramenta muito importante de localização, certo? As figuras variavam de cultura para cultura. Em uma cultura eles viam uma ursa maior, outra cultura eles viam uma panela. Então era assim, entendeu? E essas constelações elas foram muito importantes para a localização, para a sobrevivência de algumas civilizações. E houve uma época em que o céu todo foi mapeado com essas constelações, que são apenas
padrões, não tem sentido nenhum, porque essas estrelas estão muito distantes umas das outras, tá? Não tem sentido nenhum. Mas é só realmente uma forma da gente localizar e identificar cada uma delas. Não tem nenhum nada a ver, certo? Não existe esse negócio de... eu vou quebrar um mito aqui, tá? Não existe signo. Quer dizer, signo até existe, só não exerce nenhuma influência sobre a sua vida. Tá? Eu tô realmente sendo bem radical. Porque essas estrelas estão realmente bastante distantes umas das outras. Não tem nenhum sentido relacionar uma com elas, certo? Então o dia que você nasceu não vai interferir em nada, tá? Nessas estrelas. Ou essas estrelas em vocês. Não tem nada a ver, tá bom? Mas são padrões que foram bastante importantes e foram divididos pra gente saber localizar cada uma delas. Então sim, é verdade. O Sol não pertence a nenhuma constelação. Não. Não pertence. Pronto, pessoal. Quinta questão. Todo planeta gira ao redor do Sol, definindo o seu ano e ao mesmo tempo gira rotacionalmente em torno de si, identificando o seu dia. Abaixo mostra a duração dos anos dos planetas em dias terrestres e a duração dos planetas em horas. Do dia dos planetas em horas. Então, todo planeta, assim como a Terra, gira em torno do Sol, que é a duração de um ano. Os planetas que estão mais próximos giram mais rápido, os planetas que estão mais longos giram mais devagar ao redor do Sol. E os planetas que giram ao redor de si mesmos. Cada volta ao redor de si mesmo dá um dia. E esse dia varia de planeta para planeta. Então tem uma tabelinha aqui. Então, rapidinho vamos responder aqui. Qual planeta tem um ano mais curto? Vamos usar a lógica, né, pessoal? Se o planeta está mais próximo do Sol, então a volta ao redor do Sol vai ser muito mais rápida. Então, qual planeta que está mais próximo do Sol? Qual planeta que a gente pode dizer de cara que tem que tem um ano mais curto? Vamos lá. Mercúrio. Certo? Por quê? Porque é o planeta mais próximo do Sol. Logo, a velocidade de translação vai ser muito maior. Tá? A gente não precisa nem pegar essa tabela aqui. Qual planeta tem o dia mais longo? Aí a gente vai precisar recorrer à tabelinha. Tá? Em horas. Apesar de Mercúrio ser o planeta que tem o ano mais rápido, ele é o planeta que mais demora para rotacionar em torno de si mesmo. Um dia em Mercúrio equivale a mais de 4.000 horas, certo? Então isso é um pouco estranho. Mas Mercúrio também tem o dia mais longo, tá certo? Qual planeta tem um dia mais curto? Vamos lá, vamos pegar nossa tabelinha. Em horas. Júpiter tem um dia, cada dia em Júpiter é 9 horas. Tá? Certo? Vamos lá. E qual planeta tem o dia quase igual da Terra? Vamos procurar aqui na tabela. A Terra tem 24 horas, um dia, certo? Vamos procurar o planeta que mais se aproxima desse tempo, certo? Marte tem 24,7. Tem 24 horas e 7 minutos. Tá? Todos os outros planetas são um pouco mais, um pouco menos. Então a resposta aí é Marte. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, eu vou passar uma atividade para vocês. Qualquer dúvida pode perguntar, tá bom? Esse conteúdo é bastante similar com o de ciência, a gente já viu muitas vezes. Então é bem tranquilo para vocês, eu sei que vocês já estão craques nisso aqui, certo? Então qualquer dúvida, tamo aí, tá certo? Abraço e tchau.